festas de final de ano, férias, e aí muita gente, principalmente aqueles que estão em processo de emagrecimento, pensam: agora eu vou curtir a vida, não vou cuidar de nada dessas coisas, depois eu resolvo. Só que isso pode ser um grande problema nesse teu depois. Vamos entender o porquê e o que isso pode estar acarretando e o que você deve fazer para tentar driblar um pouquinho essa situação. O que acontece? Quando nós temos um ganho de peso corporal a ponto de precisar de um tratamento para emagrecimento, precisar de uma reeducação alimentar para emagrecimento, obviamente não foi 1 ou 2 brigadeiros que você comeu, certo? Foram vários dias, várias refeições ruins, normalmente refeições até prazerosas, o que levam a consumo ainda maior, né? Porque tu come um, aí dá prazer, daí passa, tu come outro, enfim. Então, temos aí um conjunto de refeições por um certo período. Se formos pensar em proporção, na maioria dos casos, você teve uma proporção maior em relação à tua vida de refeições ruins do que de boas. Então essas suas boas, se você está com esse pensamento, elas não foram tempo suficiente para se tornarem um hábito bom. Você ainda está muito sensível ao hábito antigo, que era o teu hábito ruim, que é a tendência de você voltar quando você voltar a trabalhar, enfim, da tua rotina, do teu dia a dia, há uma tendência maior daqueles hábitos antigos, ruins, juntamente com o peso lá inicial que você tinha antes do processo de emagrecimento, tudo voltar junto e daí você começar o teu ano no negativo, né? Ou então até não foi tudo, mas muito próximo, enfim. Isso eu vejo muito na prática, tá? As pessoas acabam voltando aos seus hábitos ruins, aí quando vê o peso corporal tá igual, a gordura, enfim, tá tudo semelhante ao que era lá no início, inclusive a alimentação do dia a dia está muito semelhante ao que era lá do início. Então não foi formado aí um bom hábito alimentar ainda. Então isso é muito sensível, então por isso que você precisa realmente tá tendo esse ponto de atenção e não deixar para cuidar de tudo depois. Você precisa buscar o equilíbrio. Então, fazer com que tenha esses momentos de prazer, né, momentâneos ali, mas ao mesmo tempo, você buscar nas demais refeições do dia fazer boas escolhas. Então, por isso é uma das questões que eu defendo tanto, fazer um bom café da manhã e que tenha fontes proteicas nesse café da manhã, porque daí pelo menos essa refeição foi bem feita. Por isso que eu sou defensora dos ovos, porque eles são versáteis, tem para vender muito fácil, né? Em qualquer mercadinho tem ovo, então fica mais fácil de lidar. E aí a gente precisa pensar também que essas saídas, elas começam antes das festas de final de ano. Muitas vezes, no período do final do ano, sem ser as festas, as confraternizações, já começa um aumento de estresse e isso faz com que a tua prioridade não seja mais o cuidar de si, mas apagar incêndio em torno. E aí acaba que uma refeição você acaba pulando, fazendo dia sim, dia não, ou fazendo pela metade. Normalmente a refeição da tarde é a mais prejudicada por falta de organização, por ter oferta dos demais, principalmente para quem trabalha, né? Ou quem tem criança em casa, às vezes faz para as crianças comerem guloseimas e acaba comendo junto. Então começam algumas refeições à tarde serem mais prejudicadas. Somado a elas, temos as confraternizações, que pega muito das refeições principais, e aí acaba havendo uma desorganização e não tendo refeições principais já prontas, né, para os demais dias. E aí, em alguns casos, somado a isso, temos ainda as férias, que vem para corroborar com tudo isso. Então, o meu recado para quem está em processo de emagrecimento e não ter grandes prejuízos e conseguir realmente retomar toda essa estrutura alimentar e retomar com os resultados positivos no início do ano, é que se tenha equilíbrio e de preferência que também se exercite, principalmente para aquelas pessoas que fazem exercício físico, porque no momento que você voltar é muito mais difícil. Então você tenta pelo menos diminuir a intensidade, enfim, a modalidade, faz uma caminhada, dá um jeito de organizar dentro da tua rotina, mas não para. Se você parar vai ser muito mais difícil de retomar, daí fica aquele sacrifício, fica uma coisa ruim. Então tente realmente, melhor, nem tente, faça
um bom equilíbrio, escolhas conscientes, que daí você vai conseguir usufruir de todos os momentos, vai conseguir usufruir das suas férias, vai conseguir usufruir das confraternizações e ao mesmo tempo manter a boa saúde e na sequência bons resultados, certo? Então esse sim é um ponto bastante importante que eu vejo muito na prática e que às vezes passa despercebido.